assim, tá? Sim, a gente tem que começar exatamente do início. Se o seu carro foi desenvolvido, se o motor foi desenvolvido para rodar com gasolina, mas por que diabos você vai colocar álcool? Fala, Kleber, é mais barato, é isso, é mais eficiente, tudo mais. Mas a gente tem que entender que realmente existem estudos, existem trabalhos. Muitas vezes o motor é desenvolvido, ele demora de 5 anos, 3 anos, 2 anos para você fazer ele, para você dimensionar, fazer testes, simulações, etc. E aí você define parâmetros, seja para sua injeção eletrônica, no caso de um motor de injeção eletrônica, seja ali parâmetros de taxa de compressão, seja até mesmo a vela, a bobina, enfim. Tudo é dimensionado e pensado para o combustível que você vai utilizar lá. Até mesmo que é por causa exatamente do combustível que muitos carros não vêm de fora, seja Estados Unidos, seja da Europa, eles não vêm para o Brasil por causa da qualidade do combustível. Então, se nesse momento as indústrias dimensionam o motor para um tipo de combustível, se eles até mesmo restringem que certos veículos vem para o país aqui por causa da qualidade do combustível, então por que você coloca o álcool no tanque? Então, mas agora eu vou falar para você que tipo de problema. Quando você utiliza o álcool num motor a gasolina, você vai trabalhar o seu motor com uma mistura mais pobre. Kleber do céu, o que é mistura pobre? Para mim, pobre é só dinheiro. Falo, não, mistura pobre é exatamente quando você tem mais ar e menos combustível. Você trabalha com uma mistura empobrecida. E a gente, quando fala mistura rica, é por causa que tem uma mistura com muito combustível. Então você tem excesso de combustível em relação ao ar. Então, para cada combustível, exatamente você tem uma relação de quantidade de ar e de combustível. No caso da gasolina, você tem 14 partes de ar para uma de gasolina. Para o álcool, você tem 9 partes de ar para 1 de combustível, ou seja, o álcool ele necessita de mais combustível em relação à quantidade de ar do que a gasolina. Então, você utilizando o álcool no motor que é calibrado para utilizar a gasolina, você vai trabalhar com uma mistura pobre. E Kleber, o que vai dar essa mistura pobre? Vai economizar combustível? Não, não vai economizar combustível. Utilizando essa mistura pobre no seu combustível, você vai trabalhar então a câmara de combustão a uma temperatura muito alta, vai elevar essa temperatura, até porque o combustível, sim, ele é utilizado também como uma forma de reduzir a temperatura ali da câmara de combustão. E aí, na hora que você coloca essa mistura pobre, ele vai aumentando a temperatura, até chegar a um ponto que você pode até ter o quê? Furo da cabeça do pistão, isso mesmo, por excesso de temperatura. Outro problema é que você vai ter um superaquecimento ali, a cabeça do pistão, todos os elementos ali ao redor, eles vão realmente trabalhar em cima de uma temperatura acima do que é desenvolvido. As velas, principalmente, você vai notar que ela vai ficar com uma coloração diferenciada, ela vai começar a ficar mais esbranquiçada, porque ela vai superaquecer. Além de que o seu motor ele vai falhar. Uma mistura pobre, ele vai falhar porque ele vai faltar combustível, porque também sua vela ela não vai ser dimensionada realmente para aquele combustível. Então até mesmo as velas elas são dimensionadas, são projetadas para o combustível, para o tipo de faísca, como que é realmente o combustível que você está utilizando e também o formato da câmara de combustão. Outro problema, é claro, também a taxa de compressão. Taxa de compressão é diferente para o motor a gasolina do que para o motor a álcool. Então, o álcool ele necessita de uma taxa de compressão maior, uma temperatura maior para ele funcionar. Já a gasolina ele necessita de uma temperatura menor e também uma taxa de compressão menor. Então, isso também já é um fator que vai fazer com que o seu carro, tudo vai fazer com que ele comece a falhar. Mas o maior problema realmente é uma temperatura elevada devido à mistura pobre, que é o risco maior realmente é de um furo na cabeça do pistão ali, de uma deterioração, ou seja, também no superaquecimento ali do sistema, que vai gerar ali também um desgaste excessivo ali pelos anéis da camisa, enfim, vai gerar diversos problemas, que a longo prazo realmente aí você vai ter que arcar com o prejuízo de ter que fazer esse motor aí. Então, presta atenção, não faça essa coisa de querer economizar colocando álcool, ou se você realmente colocou sem querer, olha, é difícil, você já pagou, depois só que você pensou aí, o que eu recomendo realmente é você então colocar a maior quantidade possível de combustível, de preferência um combustível premium que tem uma alta octanagem,
ou então realmente aí você arcar e ter que pedir para tirar. O certo